Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um assunto bastante árido, bastante dicotômico, mas se você é uma pessoa que é pesquisador, é acadêmico, é professor ou trabalha com algum tipo de desenvolvimento intelectual e centro de pesquisa, tem que saber. O que é a tal da qualis? Quais são as dicotomias existentes entre a compreensão e até a aderência da tal da qualis? Então vamos lá. A CAPES, que é a agência que cuida dos programas de pós-graduação estricto sensu no Brasil, agência governamental vinculada ao Ministério da Educação, ela tem como objetivo fazer, né, ou proporcionar métodos avaliativos que possam garantir a nossa qualidade de ciência, a nossa pós-graduação no sentido de impacto e relevância, direcionamentos, né, que atendam às expectativas internacionais de desenvolvimento e as parcerias, né, que o Brasil tem com os tratados internacionais. Então a CAPES acaba sendo ali a linha de frente, né, ou a gente poderia dizer até a norteadora das questões da pós-graduação, mestrado e doutorado. Até porque existe uma questão da distribuição de verbas. Então, tanto as verbas nacionais quanto as verbas internacionais dedicadas a pesquisas, dedicadas à pós-graduação, elas são direcionadas a partir dessas métricas que são trabalhadas na pós-graduação, ou que são trabalhadas ou manifestadas pela CAPES. Por isso, as avaliações quadrienais, que hoje ocorrem de forma quadrienais, são tão importantes e devem sim fazer parte da preocupação dos pesquisadores brasileiros. Aí, então, chegamos na Qualis, tá? Então vamos lá. Entendemos que a CAPES faz avaliação considerando critérios para serem avaliados dos programas, tá certo? Eu vou vir aqui com vocês agora com o documento que está sendo considerado agora, tá? Para o próximo quadriênio, que nós já estamos na metade, esse documento está sendo considerado, essas exigências, e aí a gente precisa entender o que eles consideram para poder entender o que é a Qualis, tá? Então, aqui no fundo desse documento, disponível pela própria CAPES, nós temos a ficha de avaliação. E aqui nós temos o que eles avaliam do programa e o que eles avaliam aqui na formação e impacto da sociedade. Aqui, ó, a gente vê assim, ó, qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente. E também nós vamos ter aqui do corpo discente também do programa, tá? Essa qualidade da produção intelectual, vamos entender aqui. Então, os professores, os alunos, eles têm que publicar artigos científicos como resultados de sua pesquisa, eles têm que publicar livro como resultado das suas pesquisas, eles têm que publicar manuais técnicos, têm que publicar produção de software, todas essas adequações que eles têm que publicar como resposta à sociedade de que o que está sendo construído no mundo da pesquisa, da pós-graduação, está sendo feito. E uma dessas métricas são os artigos científicos, tá? Os artigos científicos publicados em periódicos. O que são os periódicos? São as revistas científicas. Então, para a CAPES avaliar como seria essa qualidade, cada área adota critérios, tá? De acordo com a revista, para que essa revista seja qualificada para a avaliação dos programas de pós-graduação, tá? Então não é uma avaliação da revista, tá? É uma avaliação de como os critérios que estão sendo considerados naquele quadriênio acredita que aquela publicação teve um impacto X ou Y, tá? Aqui nós podemos ter isso claro aqui na nota da Qualis. Então, por exemplo, a Qualis de 2010 a 2012, tá? O que que ela considerou? Naquele período, os critérios daquele período para avaliar a pós-graduação, quais foram considerados
a Qualis daquela revista. Do quadriênio de 2013 a 2016, adotaram-se novos critérios, novas coisas a serem consideradas e avaliadas nos programas de pós-graduação e, por isso, eles adotaram também nova Qualis. Nessa época, a Qualis era por área, então cada área que publicou naquela revista, o avaliador ia lá e dava uma nota de impacto. E isso gerou muita confusão, como revistas, né, de grandes nomes internacionais, como a Nature, a Health Science, a Web of Science, muitas revistas da Springer, elas foram consideradas nota C, ou seja, não científica para alguns programas. E isso deu uma mega confusão. Então, decidiu-se que as revistas científicas, que são os periódicos, teriam uma única Qualis para o período de avaliação de 17, 18, 19 e 20, que ainda não saiu. Então, pessoal, Qualis seria essa métrica para avaliação dos programas de pós-graduação naquele período, tá? Então, o que você tem que pensar? Que naquele período, que agora vai entrar até semana que vem, até o final de dezembro, eu acredito, a Qualis do período 17, 18, 19 e 20, naquele período aquela revista teve uma avaliação. Pode acontecer no período que vem você publicar agora e não ser considerado aquela avaliação. Sempre ocorre isso. Eu vou dar vários exemplos. Por exemplo, eu publiquei um artigo numa revista que nessa avaliação desse quadriênio foi considerada A4. E aí eu publiquei lá. Quando veio a nota agora relativo aos artigos que eu tinha publicado nessa revista, a nota foi C. Ou seja, numa nova avaliação nesse período, então pode ser que 2013 a 2016 essa revista tinha realmente essa classificação, porque atendia aqueles determinados critérios que estavam sendo considerados pela pós-graduação ou pela avaliação da CAPES, e agora não tem mais os critérios que foram considerados nesse período 17, 18, 19 e 20, ok? Então, quando veio a nota, ela veio com uma nota C, considerada produção não científica, considerada como outras produções. A Núcleo do Conhecimento, que é a revista a qual eu sou editora-chefe, nessa avaliação, ela foi criada em 2016, tá? Então, a Núcleo foi criada em 2016. Nessa avaliação, foi abril de 2016, foi considerada uma média, né, ainda era dividido por área de B5. Depois não teve mais avaliação, né, o resultado agora veio agora, e aí veio o resultado de 17, 18, 19 e 20. E dentro desse período, o critério considerado, né, dentro do que estava sendo avaliado, eles levaram a Núcleo para B1, tá? Então, dentro daqueles critérios de avaliações, então, quem publicou nesse período passado, em 2019 surgiu uma lista de mais ou menos quanto seria a Qualis, na época a Núcleo estava com B3, e aí a Qualis, as pessoas que publicaram achando que era B3, acabaram recebendo nota B1 quando foram avaliados pelos programas de pós-graduação, ok? Hoje, nós já estamos em outra avaliação. Então, olha para você ver, aí entra a dicotomia da tal da Qualis. Por quê? Um dos critérios, então, embora seja uma ferramenta não para avaliação da pesquisa, mas da pós-graduação, um dos critérios do próprio governo para que se dê, para que se invista em pesquisa em determinadas revistas é o que eles chamam de Qualis. E aqui a gente entra numa dicotomia, porque se Qualis não deveria ser apontado como qualidade da revista, mas é uma métrica interna, por que que eles fazem esse apontamento? Então, você pega os editais, o edital pede que a revista tenha Qualis X ou Qualis Y. Então, a gente vê uma incompreensão do que seria a Qualis. Por quê? Porque a Qualis era para avaliar o programa de pós-graduação e é sempre num período anterior. Então, agora, a gente está no ano de 2022, vai sair aqui a Qualis da Núcleo B1, mas hoje, em 2022, nós atendemos todos os critérios para A3, o que significa que pode muito ser que você publique o material, hoje vai valer B1, entre aspas, né,
mas porque essa avaliação mesmo vai vir no na próxima avaliação do quadriênio. Então, por que que é importante e essencial os pesquisadores saberem isso? Para não ocorrer o risco, como já aconteceu comigo, você publica numa revista A, uma revista 2, uma revista, que tem determinado conceito, e quando sai a nota de verdade, você acabou, não sendo beneficiado com aquilo que você achava. Por quê? Porque ela caiu os critérios, ela caiu as avaliações, ela não está atendendo às exigências e demandas da próxima avaliação. Então, isso eu posso dizer com muita clareza de espírito, com muita tranquilidade, que nós pegamos todos os documentos de áreas. Hoje, a Núcleo do Conhecimento, ela atende sim todos os critérios para estar em pelo menos A4, hoje 2022. Na época da avaliação que vai sair agora, 17, 18, 19, 20, ela atendia os critérios daquele período B1, tá? Hoje já não, hoje nós já atendemos. Então, qual nota se considerar, né, já que tem essa subjetividade? Essa é a questão. Você deveria preocupar com o impacto que a revista está produzindo, com o impacto que tem de trabalho, com o impacto muitos outros que promovam essa possibilidade do seu material ir para frente e conseguir ser acessado, conseguir ser enxergado, fazer ali a sua diferença na sociedade. Se você me perguntar quais da revista hoje, tecnicamente, assim que for liberado, vai aparecer B1, tá? Ou não, mas hoje sim, B1, e nós temos todos os critérios para A4 pelo menos, tá? Então nós trabalhamos muito forte nessa questão, tanto é que você consegue ver aí a nossa crescência. Claro, hoje eu acredito que nós somos a única revista da América Latina que tem mais de 24 milhões de acesso por mês, 800 mil acessos novos, nós temos mais de 40 mil materiais e nós trabalhamos em 180 países, traduzindo os materiais, chegando, sendo citados e promovendo para vocês esse tipo de conhecimento, além de cursos gratuitos para que vocês possam escrever melhor e toda essa acessibilidade que nós e todos os nossos editores trazem para vocês, tá certo? Então, espero que você tenha conseguido esclarecer. Aqui, ó, aqui na própria revista da CAPES, que eu vou compartilhar com você, ó, ele fala dessa questão do quadriênio, ele fala o que que é a CAPES, exatamente o que eu falei aqui, a função da Qualis é exclusivamente para avaliar a pós-graduação, a avaliar a produção científica. Isso é muito dicotômico, porque, por exemplo, você vai ver nos próximos vídeos que as verbas governamentais, elas são direcionadas para a publicação também de acordo com a Qualis. Então, é bem difícil separar, né, embora diga que tem uma função específica, é bem difícil. Aí fala aqui, ó, como classificar meu periódico pelo Qualis. Então, ó, apenas os periódicos que receberam produção no ano base, que é aquele ano de avaliação, e foram informados pelo programa de pós-graduação na coleta serão classificados. Então, por exemplo, se naquele período não teve publicação da revista ou não foi informado aqui pelos programas de pós-graduação, não vai ser contabilizado. Por isso que nós estamos até analisando a situação, porque já naquele período de 2017 a 2020, a Núcleo teria critérios para A4, mas nem todos os programas de pós-graduação conseguiram informar de forma correta na plataforma Sucupira e acabaram perdendo essa pontuação. Isso é muito importante para você saber. Até por isso que a Núcleo está implementando o programa de auxílio e ensinar os coordenadores, as secretárias e o pessoal dos programas de pós-graduação em preencher corretamente esses dados. E aí fala da classificação de acordo com as áreas, fala que será aqui, ó, uma avaliação só, explica tudo o que eu acabei de falar para vocês aqui na própria Qualis. O problema é que o pessoal não sabe do que se trata, acaba fechando aqui a janelinha e considerando de uma forma errada a funcionalidade e o exercício da Qualis, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês, ter auxiliado e estamos sempre à disposição. O papel da Núcleo do Conhecimento é levar a ciência no Brasil, é promover informação
de forma muito aberta, de forma muito profunda e simplificada, tá? Quando a gente confunde, quando a gente não sabe o que é determinado conceito, determinada norma, nós mesmos ocorremos um risco, né? A gente vê muitos editais que fazem isso com os alunos, muitas pessoas que desmistificam ou possuem um pensamento limitado, mas nós temos que estar abertos sempre a novos conhecimentos e novas compreensões, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.